Ordens da ajuda. É uma percepção, então, de Bert Hellinger, que ele transcreveu nesse livro, Ordens da Ajuda, e ele percebeu 5 ordens da ajuda. Primeiro, ele diz que a ajuda é uma arte, que ela pode ser aprendida, que a gente não nasce simplesmente sabendo ajudar ou não tem a capacidade de não ajudar. A gente vai desenvolvendo à medida que nós vamos percebendo esse outro. Quanto mais nós incluímos, conforme a gente percebe nas ordens do amor e nas leis do relacionamento humano, mais a nossa capacidade de ajudar vai se desenvolvendo, na hora que nós vamos incluindo o outro e nos percebendo como um elo desse sistema, mas a nossa capacidade de ajudar o outro vai se estabelecendo. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela para que a gente possa ir acompanhando essa ordem essas ordens das luzes aqui. Deixa eu ver, vocês já estão vendo a tela? Sim, né? Sim. Ordens da ajuda. Tem uma congelada aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo sair aqui. Acho que agora foi. Não sei exatamente o que aconteceu, que entrou aqui no. Congelou o Power Up. Agora foi. Então, essa percepção do outro ela é bastante importante. E, como toda arte, faz parte dela a faculdade de que pode ser aprendida, né? Uma frase de Hellinger. A ajudar é uma arte, como toda arte, faz parte dela uma faculdade que pode ser aprendida. E cada vez mais, se pode ser aprendida e praticada, pode ser desenvolvida. Toda ajuda, vida é relacionamento, né? E como relacionamento, a ajuda está sempre a serviço do mais, da sobrevivência, do crescimento e da evolução, de ir mais adiante, de ir para o mais, né? Aquilo que desenvolve a vida. E a ajuda, ela não serve somente ao outro. A ajuda serve especialmente e também ao ajudante. Aquele que ajuda também é implicitamente ajudado. E muitas vezes mais ajudado do que aquele que nós estamos oferecendo ajuda. A primeira ordem do amor, a primeira ordem da ajuda, é que quem recebeu dos outros deseja e precisa também ajudar, deseja e precisa ajudar, precisa passar adiante, porque ele já recebeu. E é apenas dar o que o outro pode tomar.
é dar só aquilo que o outro pode tomar. Não adianta você ficar sobrecarregando o outro com o que ele não está, não pode receber, porque você quer arrogantemente, não, toma mais isso, toma mais isso, toma mais isso. Não, o outro tem um limite nesse recebimento. É respeitar exatamente o nível que o outro está. Quando você respeita isso, essa ajuda é humilde. Essa ajuda recua, né, diante daquilo que não pode ir. Só quando você só dá até onde o outro pode o outro pode carregar ou pode receber. Não adianta ir demais, demais, não, porque senão ali transbordou naquilo, o vaso não recebe. Percebe quem está sendo ajudado como um vaso. É aquele limite e ponto. O além que você quer ajudar, ele está escorrendo para fora, está sendo desperdiçado. Tem aquele limite e pronto, acabou. Se coloca numa posição de humildade para a sua ajuda poder ser efetiva. Porque na hora que ela é excessiva, você perde o ajudante, então perde o valor. Ok? Segunda ordem da ajuda é estar aberto às circunstâncias. Você precisa considerar as circunstâncias. Você precisa considerar o ambiente. E, principalmente, aceitar os destinos. O destino do outro, ele não pode ser desconsiderado. Você não pode mudar o destino do outro. É preciso que a gente também, de uma forma humilde, respeite o que o outro precisa e deve viver e aceitar aquele destino e aceitar quais são aquelas circunstâncias e um ambiente que envolve a pessoa a quem você quer ajudar, né? Quando você aceita aquelas circunstâncias, essa ajuda, então, é discreta e tem força. O que é desordem aqui é você não considerar o ambiente. Quando você não considera o ambiente, o ajudante o ajudante enfraquece. Eu estou me referindo a vocês aqui sempre no local, na qualidade de ajudantes, porque no local de quem está a serviço de ajudar o outro. A terceira ordem da ajuda é que o ajudante precisa ser um adulto diante do adulto do ajudado e não da criança do ajudado. Quem ajuda está na sua posição de adulto, ajudando o que está recebendo
na posição de adulto. Nunca é possível você lidar com a criança do ajudado. É você, na hora que você lida com a criança do ajudado, onde que você está indo? Para que papel que você está indo? Você está indo para o papel dos pais do ajudado. Não é possível. A ajuda se desfaz nesse momento, ela fica completamente enfraquecida, porque quem cuida da criança são os pais, e não o ajudante, o terapeuta. O terapeuta não está trabalhando, não estou falando aqui de terapeutas infantis, que aí é uma outra forma. Mesmo os terapeutas infantis precisam lidar com aquela parte mais madura da criança, né? Mais racional, talvez, da criança. Então, você nunca pode se colocar como pais desse ajudado. Você é preciso chamar a pessoa que está sendo ajudada às suas responsabilidades e consequências. Saber que tudo que está sendo feito ali, que esse ajudante ele vai arcar depois com isso, com o que recebeu, e ele recebeu tem um preço. Então, tem consequências e responsabilidades com aquilo que ele recebeu. A quarta ordem da ajuda é que a empatia em relação ao ajudante, ela precisa considerar todo o sistema, ela precisa considerar o conjunto de destinos no qual aquele ajudado, aquele cliente, ele se insere. Então, o que é preciso ver é colocar o pai e a mãe ali atrás, percebendo que esse cliente, que esse ajudado, veio de um pai, veio de uma mãe que tem linhagens e que ele é um elo desse sistema. A desordem é você não considerar todo no conjunto de destino deles que tem pessoas essenciais ali. E são essas pessoas essenciais no conjunto de destinos a que ele faz parte que estão com a chave para a solução. Se você não olha essas pessoas essenciais como um pai, uma mãe, né? A ligação do pai ou a falta de amor ali, ou a falta de reconhecimento que esse cliente está tendo do pai ou da mãe, pode muitas vezes a chave ser essa. Se você não enxerga como só um elo num grande sistema que ele faz parte, não é possível ajudar. Então, Hellinger fala que aquele que procura uma solução de maneira adulta sente o procedimento sistêmico como uma libertação, uma fonte de força. O que acontece aqui? Ele vai para um lugar certo na hierarquia, no pertencimento. Essa quarta ordem nos faz levar o cliente, levar a pessoa que está sendo ajudada a entrar no seu lugar certo nessa hierarquia.
ok? A quinta ordem é aquilo fundamental. Se nós não nos reconciliamos com os nossos sistemas, se nós não nos reconciliamos com a nossa ligação com o grande amor como um todo, o grande amor por nós mesmos, se nós não fazemos essa reconciliação na nossa alma, nós não temos como levar o cliente a se reconciliar com o sistema dele, a se reconciliar com o todo. Então, é na hora que você ama o seu cliente, mesmo que ele seja muito diferente de você, percebendo que ele pode se reconciliar com o sistema dele, com o destino dele. Quando você se reconciliou com o seu coração, com o seu sistema, com tudo aquilo, naquele ambiente onde você está, e principalmente com as dores do seu coração, aí você tem algo para levar para o cliente. E qual é a desordem aqui? A desordem é o julgamento de como o outro deveria ser, como o outro deveria se comportar, que normalmente é uma condenação, sempre tem uma condenação e tem uma indignação moral ligada a isso. E aí, de que forma que nós podemos ajudar? Uma observação que, às vezes, aguda e direcionada, né? Você colocar o foco no cliente. Você está atento, você está com a sua atenção ligada ali para aquele cliente, para aquela situação. Então, ela é aguda e direcionada. Você se ausentar ao mesmo tempo, depois que você teve a observação aguda e direcionada, é você dar um passo atrás e se ausentar, porque a constelação familiar e a ajuda deve ser feita sem intenção, sem medo, sem pena, sem amor e sem teoria. Na hora que você se coloca sem intenção, sem medo, sem pena, sem amor e sem teoria, você está totalmente conectado com esse algo maior que nos dirige a todos. A percepção, então, ela é distanciada dessa forma. A compreensão é quando você percebe ali esse algo maior que muitas vezes vem um insight desse campo do cliente ao qual você se expôs, sem julgamento. Então, você percebe o que acontece ali naquele campo todo. Aí vem uma intuição, um insight. Essa intuição, ela é absolutamente precisa, ela é absolutamente exata. Você não pode desconsiderá-la, porque se você desconsidera aquela parte, aquela... É como um raio perfeito, né? Um raio de luz
que você tem que vai solucionar questões muito intrincadas, muito emaranhadas, e você tem quase que um presente quando se coloca nessa posição de humildade, de ajuda, de abrangência, de sistêmica. Você recebe essa intuição e você precisa considerá-lo. E você está em sintonia com a mesma vibração do cliente. Você está totalmente em sintonia com aquilo que o campo está te apresentando. Você está simplesmente entregue a esse campo, fazendo só aquilo que você recebe, essa intuição de que pode fazer. Totalmente livre, né, da construção egóica e se entregue a esse campo de forma perceptiva, observadora, compreensiva, intuitiva, em sintonia e, principalmente, sem intenção, sem medo, sem pena, até mesmo sem amor e, principalmente, sem teoria.